Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora mais uma edição do Opinião Litoral. E nesta terça-feira, 22 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura, o locutor esportivo Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Boa tarde, Rogério, é um prazer recebê-lo. Chico, boa tarde para você, Mohamed, um abraço para o nosso amigo espectador que nos acompanha. É uma honra voltar ao programa para a gente falar de futebol, esse tema tão interessante e instigante, né, Chico? É verdade. Roberto Mohamed, nosso comentarista, também presente. Obrigado, Roberto, pela presença. Ô Chico, para nós é um prazer, a gente queria agradecer aqui a produção da TV Cultura, queria agradecer enormemente a Rádio Bandeirantes por ceder o Rogério Assis para nós. Não é a primeira vez que ele vem, o Rogério tem um carinho por Santos enorme e sempre que pode está aqui. E quando vem para Santos para narrar jogo, tendo tempo, vem aqui no programa e a gente sempre faz programas espetaculares. E hoje vamos até voltar a um tema que a gente já discutia com o Rogério há um tempo atrás e ele foi meio profeta, que é a questão das bets. É verdade, é verdade. Me lembro agora, a gente falando sobre isso, né, essa chegada, essa meio que invasão, né, Mohamed, das bets vindo para o Brasil, né? Eu não fui profeta, eu acho que era meio lógico aquilo que eu disse, né, Mohamed? Imaginava eu que era algo que deveria e poderia acontecer, né? Porque como em tudo que acontece, tem que se ter uma certa regra, uma certa fiscalização, né? Chegou a vez das bets, né? Como deve chegar a vez, e já chegaram vezes de outros produtos, entre aspas, enfim, coisas oferecidas a nós, né? Sem dúvida nenhuma. E o Rogério hoje estará narrando o jogo do Santos. Estarei jogo decisivo para o Santos, Santos e Ceará, à noite na Vila Belmiro. Se o Santos conseguir vencer o Ceará, continuará na liderança da Série B, que é muito importante, né, Roberto? Nós que somos sofredores... Mas que a diretoria não quer, né? Mas nós que somos sofredores, os torcedores do Santos... Terminar em primeiro ou em quarto é a mesma coisa. Faz, né? O importante é voltar para a Série A, né? Sem dúvida. Aliás, você acha que só para não perder a oportunidade, o Santos volta para a Série A? A possibilidade é muito grande. É grande. Mas é bom lembrar, e o torcedor do Peixe em especial sabe, a gente acompanha, como todos nós aqui acompanhamos, a diferença entre os primeiros colocados, nem os quatro ali, os 8 primeiros colocados que brigam diretamente, ela é muito pequena. Sim. Faltam algumas rodadas. O que o Santos não pode fazer é vacilar e permitir que adversários como o Ceará, que está na briga também, não está hoje entre os 4 melhores, mas está muito próximo. Entraria até se vencesse o Santos, ou se vencer o Santos ele vai entrar. O que o Santos não pode deixar é que adversários próximos cheguem, ou seja, o Santos depende apenas dos seus resultados. Isso, sobretudo na Vila Belmiro, né? Então, acho que... E aí, Rogério, tem uma coisa que... Saiu hoje uma notícia de que o Renato Gaúcho estaria deixando... Não vai renovar com o Grêmio, porque houve ontem uma reação muito grande no fim de semana, por causa da perda do Grenal, que é uma coisa meio que é difícil para a gente entender como é que um clássico tem uma importância tão grande para um cara que tem a história dele com o Grêmio, a ponto de jogar o trabalho dele pelo ralo. A gente tem os clássicos aqui, o Rio também tem, mas acho que não tem a rivalidade que existe, eu acho que igual a Inter e Grêmio no Sul. Porque só tem os dois, né? Mas é uma coisa meio... Mas, por exemplo, Cruzeiro e Atlético não é a mesma coisa que Inter e Grêmio. Guardadas as devidas Agora, proporções. você acha que o Renato toparia vir para o Santos, sabendo que mesmo que o Santos volte para a Série A, os problemas do Santos vão continuar? De falta de dinheiro, de dívidas, de más administrações que levaram o clube para uma situação extremamente difícil. Será que o Renato, um cara que nunca passou por time pequeno, pelo menos depois do início da carreira dele, ele ter passado pelo Grêmio, toparia uma... E ele nunca foi muito chegado no futebol de São Paulo, né? Mas dirigir o Santos... O Santos é um clube grande do futebol brasileiro. Dirigir o Santos não é demérito, muito pelo contrário. Aí é uma questão de futurologia, Mohamed, é a gente tentar exercer, né, algo que... Eu acho que ele vai sair do Grêmio, que ele vai sair do Grêmio. E não é só porque ele... Acho que é o 4º Grenal que ele perde. Não é só porque ele perdeu. O Grenal é um campeonato à parte no Rio Grande do Sul. Tem um campeonato brasileiro, tem um campeonato gaúcho e tem um campeonato Grenal.
Esse também conta e conta muito. O desempenho do Grêmio não tem agradado há muito tempo nesse campeonato. O Grêmio voltou de novo a ficar ameaçado pelo rebaixamento. Ele está muito perto do rebaixamento. E o Renato, eu não vi até agora, não me lembro. Bom, o Renato de 2017, 2018, no próprio Grêmio, era um. O dessa temporada é completamente diferente. E o que vale no futebol é o momento, é o pontual. A campanha dele agora é uma campanha muito ruim. E vários jogadores que o Grêmio contratou foram jogadores praticamente contratados pelo Renato, que exerce um poder muito grande na diretoria do Grêmio. O Renato manda, ele é um ídolo do torcedor, mas ele exerce uma certa magia nos dirigentes atuais. Eu não vejo o Renato como um grande técnico do futebol brasileiro, pelo conjunto da obra, mesmo ele tendo já um bom momento vivido, repito, há alguns anos atrás. O Santos precisa, na verdade, primeiro é subir. Vamos antes de pisar no segundo, o primeiro degrau. Primeiro é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quanto à dívida, a problema, qual é o clube no Brasil hoje, e a gente pode contar nos dedos, que não tem problemas como o Santos tem, né? Com dirigentes ruins ou incompetentes, sim, ou desonestos, ou todas as coisas juntas, que levaram os clubes para onde eles estão. Sim. Um exemplo muito claro é o Corinthians. O Corinthians é o clube que mais deve no futebol brasileiro e continua gastando. E continua brigando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui no Brasil, a gente não vai ver jamais o fair play financeiro. A gente nunca vai ter aqui o dirigente tendo uma responsabilidade fiscal, respondendo pelo que ele gasta no clube que ele administra. Se fosse como na Europa, em que o presidente do clube contrata um jogador, mas ele tem a casa dele penhorada caso não pague, seria diferente. Aqui não, aqui o dirigente ele faz o que quer, gasta o que quer. Se eu continuar, eu vou empurrando, faço um carnezinho, ou se eu sair, eu deixo para o outro presidente a dívida. Isso aqui no Brasil jamais vai ser mudado. Então, mas eu acho que nunca houve tanta gritaria em torno disso. Aí, além dos presidentes dos clubes pequenos, para quem o Corinthians está devendo, pela primeira vez você vê o presidente do Flamengo e o presidente do Palmeiras se manifestando sobre isso, de que enquanto eles se preocupam em arrumar a casa, lógico, são clubes que têm patrocínios imensos, e a gente vê que a conversa do Palmeiras também é um pouquinho diferente, porque o Palmeiras não é capaz de segurar um jogador revelação da base. Hendrick foi embora cedo, Estevão vai embora cedo também, quer dizer, não retém ninguém, né? Tem equilíbrio financeiro, mas não é capaz de reter seu próprio jogador. Mas o caso do Corinthians é emblemático, ele contrata um jogador em final de carreira, pagando milhões por mês, e não paga ninguém. E não acontece absolutamente nada, exatamente. A gestão do futebol do Palmeiras, eu nem sou contra vender Hendrick, vender Estevão, ou Luiz Guilherme, né? Era um menino que tinha... Apareceu, surge uma boa proposta, eu acho que tem que se negociar. O Palmeiras não vai ser maior ou menor com ou sem o Hendrick. E como é que você consegue segurar uma proposta como a que veio do Real Madrid? É humanamente impossível, não dá para segurar. Esse é o destino, é o futuro do futebol brasileiro, Rogério? Ou seja, revelar jogadores, Chico, e mandar embora para a Europa. Chico, é o presente há alguns anos, é o presente, não é o futuro. Pelas questões, por várias questões, a nossa moeda, né? A gestão do nosso futebol, o encanto que o jogador tem de ir para a Europa, em especial, hoje já nem tanto um Real Madrid, mas propostas medianas hoje levam embora esses garotos. E isso seduz muito rapidamente o jogador, o pai, a família, o empresário. Eu acho isso salutar para todos. E a gente não vai conseguir equilibrar isso. Por exemplo, eu ouço muito, e já participei de debates assim, por que hoje é o Dorival Júnior, por que o Dorival não convoca jogadores que atuam aqui? Porque aqui a gente joga a segunda divisão do futebol mundial. O nosso futebol é muito inferior ao que se joga na Europa. Mas ele convoca o jogador do Southampton. O jogador do Southampton rende mais e joga mais que o jogador do Flamengo aqui, do Palmeiras aqui, que é o nosso principal time, ou do Botafogo, hoje o líder do Campeonato Brasileiro. Então não há como a gente comparar o que se joga lá fora com o que se joga aqui. O técnico da seleção não tem que buscar aqui os melhores, ele tem que convocar os melhores, independente se joga na China, como o Neymar, que joga no continente árabe. Você tem que buscar os melhores para você tentar equilibrar isso. E aqui no Brasil a gente não vai conseguir ter sempre os melhores. Em especial os meninos que vão embora cedo
Porque as ofertas são mirabolantes. Como é que você vai segurar? Que dirigente que tem o peito de segurar, de bancar? Ele vai sofrer com isso. Pressão até do próprio clube, pressão interna de conselhos, de dirigente, enfim. O clube tem que fazer dinheiro. O menino, o garoto, ele é o produto. O clube é a vitrine. Aparece uma boa oferta, você tem que negociar. É o caso do Santos, né? O Ângelo, o Rodrigo, o Mas David Washington. Eu acompanhei bem, porque eu era conselheiro naquela época, a questão da própria venda do Neymar. É curioso que o Conselho sabia, é que aí estava chegando perto de um pleito eleitoral, mas o Conselho sabia e estava ciente de que o Santos fez a opção de ficar com o Neymar até o fim do contrato dele, sabendo que perderia, não teria chance de vender ele se não tivesse vendido antes, na Copa de 2014. E que lidava com um cara do outro lado, que era o pai dele, que era terrível. E aí começa um encadeamento de coisas, muito mais por causa da DIS, de acusações, que na verdade já tinham sido discutidas no Conselho 2 anos antes, porque que time de futebol tem isso? Você esquece o que você discutiu antes. Foi uma opção que o Santos fez. Ter um jogador como o Neymar até perto do final do contrato, ou seja, o máximo que pudesse segurar, para que ele pudesse... e o pai dele aceitou a renovação na época de contrato para depois da Copa por causa disso, sabendo que não teria dificuldade, não precisaria pagar o Santos, mas era uma opção. Que hoje os clubes não querem fazer, o que você falou, o Palmeiras não quer fazer isso, para chegar perto do final do contrato do Hendrick, do Estevão, do Guilherme, e acabar não ganhando dinheiro com esses meninos. E até esses contratos estipulados, eles têm uma multa. Se você estipula uma multa grande, vem alguém e paga, ok, é legal, está no papel. O compromisso não era para pagar a multa, eu pago a multa e vou embora. Não dá para segurar mais, não dá, não tem como. Tem uma questão econômica que eu acho que é a principal, o equilíbrio entre as moedas não existe, né? Perto do que se ganha com uma ou com outra. Então os clubes aqui se veem obrigados a isso. O Palmeiras tem uma boa gestão. O Palmeiras não é um clube que tem problemas financeiros. Mas o Palmeiras sabe, é o que demonstra, ele equilibra bem as suas finanças, até porque as suas dívidas, elas foram meio que saneadas também por essa gestão. Isso não significa que é a melhor gestão do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Gestão boa é aquela que dá títulos, aquela que consegue ganhar campeonatos também. Não é só, porque isso é o que aparece para o público, né? Claro, não é só que... não adianta só pagar as contas em dia. O exemplo do Corinthians é esse. Se o Corinthians conseguisse salvar do rebaixamento, essa diretoria meio que vai se transformar em uma diretoria de mártires, quando não deveria, né? Ô, Rogério, eu vou pedir sua licença, Roberto, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltaremos em seguida com opinião. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral desta terça-feira, 22 de outubro, e hoje recebendo o locutor esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rogério Assis, e o nosso comentarista, Roberto Mohamed, o advogado Roberto Mohamed. Muito bem, agora nós vamos ver um VT sobre seleção brasileira, que não anda lá essas coisas. Vamos ver. Davidson, Antes por favor. da última data FIFA, a seleção brasileira ocupava a 5ª posição com 10 pontos. Após 2 vitórias, uma contra o Chile fora de casa por 2-1 e outra em casa contra o Peru por 4-0, agora ocupa a 4ª posição das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo com 16 pontos. Só não está em 4º lugar por apenas 1 gol de diferença. Na próxima data FIFA, que vai do dia 14 de novembro ao dia 19, o Brasil encara a Venezuela fora e o Uruguai em casa, com uma surpresa. Neymar voltou a campo ontem pela Liga dos Campeões da Ásia, após mais de 1 ano sem jogar, e pode ser novidade na próxima convocação. Muito bem, Rogério, você assistiu um pouco o Neymar voltando ontem, depois de 1 ano, jogou uns 15 minutos mais ou menos, até que correu bastante, teve até uma chance boa de gol, quase fez um gol. Enfim, você acha que o Neymar deve ser convocado pelo Dorival Júnior? Eu tenho certeza. Eu convocaria e imagino que o Dorival vá levá-lo. Até porque ninguém conseguiu assumir esse protagonismo na ausência do Neymar. Eu acho que nenhum jogador brasileiro hoje tem ainda a qualidade que o Neymar tem. Mas ninguém nesse buraco, nesse ano em que ele ficou fora, conseguiu chamar a responsabilidade e dizer, olha, vamos lá, estamos aqui, um líder na seleção brasileira. O Neymar parado ainda é o melhor jogador da seleção brasileira. Parado ele conseguiu ainda ser o melhor. E o Dorival deve levá-lo.
Porque o que a gente viu ontem nessa volta, nesses 15, 20 minutos, é que, primeiro, ele não tirou o pé de dividida, tomou pancada, teve chance de fazer gol, inclusive. O Neymar, muita gente se esqueceu que o Neymar, aquele que nasceu aqui no Santos, não é mais esse Neymar de agora. Primeiro que ele envelheceu, que é algo que acontece até com pessoas como o Neymar, né? Não é só com a gente, seres mortais como nós aqui. O Neymar envelheceu, a função não é mais a mesma, a posição não é mais a mesma. Ele é um jogador mais de meio campo hoje, sim, mas é um jogador que continua com a sua genialidade. E o seu preparo físico ainda o permite criar ótimas jogadas e ser diferente dos outros. O Neymar tem que ser convocado pelo Dorival já para a próxima partida da eliminatória, até para tirar do próprio Dorival essa responsabilidade. Sim. Porque os que a gente imaginava fossem protagonistas são só nos seus clubes da Europa. Quando vestem a amarelinha, eles se transformam em jogadores comuns. Pois é, Roberto. Rogério, eu tenho uma... Se a gente olhar para a história do nosso futebol e até do futebol europeu também, em Copas do Mundo, o líder natural não era necessariamente o grande craque do time. Beckenbauer não era o craque daquele time da Alemanha, mas ele era o líder daquele time da Alemanha, não só pela posição. Na seleção brasileira, e também isso sempre aconteceu, 58 e 62, a gente tinha jogadores como Zito, como Nilton Santos, que ocupavam um papel de liderança, e não era de Pelé, de Garrincha. Mas há uma coisa que se discutiu muito na última Copa do Mundo, quando o Brasil sofre aquele gol da Croácia, que vai de encontro a essa questão de falta de um líder no time. Como 94 teve um Dunga, como mesmo com uma disputa, você tinha Rivaldo assumindo um papel de maestro naquela seleção maravilhosa de 2002. A gente não tem mais isso. Neymar pediu para o time segurar a bola. O técnico foi lá na beira do campo pedindo para a seleção segurar a bola. E os caras destrambelharam e quiseram atacar com tudo quando a classificação estava garantida. Isso é uma falta de liderança, uma falta de postura. No caso do Neymar, mesmo normalmente o líder da seleção não sendo o seu maior craque, não havia outro em campo naquele momento. E ele era o jogador que era infinitamente superior a todos os outros que estavam com ele em campo. E os caras não estavam nem aí para ele, saíram correndo com ele. Mostra, em alguns momentos, ele pondo a mão na cabeça, vendo o time avançar quando já estava 1-0 na prorrogação. A gente não está passando por um problema crônico de liderança, inclusive enfraquecendo o papel dos técnicos, que não é só na seleção, no próprio futebol brasileiro em si. Você não consegue conceber um jogador desobedecendo uma ordem de um técnico no futebol europeu. Aí vai de encontro a essa questão da formação do jogador. Tem muito jogador que sai daqui, a gente já viu inúmeros casos, em especial nos anos 90, me lembro de alguns casos, que o jogador que era genial aqui, foi lá, também continua sendo um bom jogador, mas bateu e voltou. Sim. Por quê? Porque a cultura é outra, a educação é outra. Você deve respeito não só ao técnico, você deve respeito a tudo aquilo que administra esse clube. A Europa, a cultura europeia, ela transforma para melhor alguns casos. Em outros casos, esse jogador bate e volta, ele não consegue se adaptar a isso. A liderança da seleção brasileira, ela não deve ser desempenhada apenas por um jogador. Mas o que acontece? Nós temos hoje apenas o Neymar, que, repito, durante o ano em que ele ficou ausente, ele foi o melhor jogador da seleção. Porque todo jogo da seleção, a gente lembrava do Neymar. Por quê? Porque quem deveria, em campo, não fazê-lo esquecer, mas pelo menos, olha, vamos jogar e ganhar para manter a seleção no alto nível. O Neymar vai voltar, ótimo, vai se juntar a gente, vamos melhorar. Mas não, a cada jogo da seleção, a saudade do Neymar era maior. Sim. Porque via-se que, não só em campo, mas até pelo papel de liderança que você falou, Mohamed, em relação ao jogo da Copa do Mundo, esse papel ele não estava sendo preenchido. A seleção se tornou refém do Neymar, não pelos costumes do Neymar. E eu costumo dizer o seguinte, é opinião minha, isso cada um faz o que quer. Eu não sou de julgar, né? Lá, esse é o lance, ó. Ele está dizendo, ó, a leitura labial. Para que subir? Fica aqui. Depois que tomou o gol, era a saída, lá. É isso, ele está mostrando para os caras. Ele está mostrando e conversando com os jogadores brasileiros o porquê que eles tinham que sair dali e a seleção se expôs e tomou o gol. A seleção, ela não tem um líder em campo.
E o líder não é só o capitão. O capitão não precisa ele exercer essa liderança. Outro jogador pode chamar essa liderança para ele, ajudar em campo, ajudar o capitão a ser esse líder. A situação do técnico, eu fico imaginando, e já conversei com técnicos, primeiro que eu admiro o técnico de futebol que consegue enxergar alguma coisa de onde ele está, né? Que é um negócio incrível, o cara está na beirada do campo, um monte de gente junto, correndo para lá e para cá, e como é que ele consegue posicionar os caras? Acho genial o técnico que consegue fazer isso. E como é que o técnico vai controlar os jogadores à distância? A 50, 100, 80 metros? É complicado. Esse poder, não é medo que eu ia dizer, essa liderança que o técnico tem que exercer, ela, naquela situação, por exemplo, nessa do Tite, qual é o poder do Tite ali? Já aconteceu, já foi. Dentro de campo, não só o Neymar, mas outros jogadores precisavam fazer isso. Essa seleção, que não teve o Neymar durante um ano, mostrou que ela é ineficiente também nesse papel. Jogou-se essa bucha para o Danilo, que mostrou que não é o cara para exercer essa função. Então, a volta do Neymar, Chico e Mohamed, ela vai ajudar também nesse aspecto. Claro. Do líder, e nem precisa dar a faixa de capitão para o Neymar, ele já é um líder nato, como também qualidade que o time não tem, em especial do meio campo para frente. Né? Até porque é um time jovem, né? Você imaginar Rodrigo, Endrick, Vinícius. Luiz Henrique, Vinícius Júnior, no caso dos atacantes. E nenhum deles chegou naquele ponto de, mesmo nos seus clubes, talvez um pouco o Vinícius Júnior, mas você nota que nenhum deles conseguiu destaque no Neymar tinha, mesmo nos campeonatos europeus. No Real Madrid, Rafinha, nenhum deles. No Real Madrid, o Vini até consegue um bom destaque. Sim. É o que eu citei no bloco anterior. O Vini é protagonista no Real Madrid, mas na seleção brasileira ele é mais um. Quando a gente esperava que ele fosse um dos protagonistas da seleção brasileira e não mais um, né? E a gente já teve jogadores assim, né? Que em clubes eram fantásticos e quando chegavam na seleção, na história da nossa seleção, isso aconteceu. Sim. Agora, Rogério, muita gente cobra. De Ademir da Guia, o Divino. Pois é, que na verdade teve poucas chances. Teve poucas chances, né? Uma geração que ele se destacava, mas não era só ele que jogava bem naquela época. Mas eu acho que o caso do Ademir é um caso diferente, Chico, porque faltou mesmo a ele uma sequência maior de oportunidades. Sim. Pode ser, né, que ele não vingasse como a gente imaginasse ou como a gente visse com a camisa do Palmeiras, mas que faltou realmente para ele a oportunidade, faltou, né? Sim, eu também acho. Agora, o Rogério, muita gente fala dessa coisa de que a empatia com a seleção diminuiu. E agora começou a virar unanimidade na imprensa justamente o fato de que antigamente o torcedor paulista ficava esperando para ver quantos paulistas iam, quantos cariocas iam, quantos jogadores o seu time ia ceder. O Santos já chegou a ser a base da seleção brasileira, Flamengo foi base. Botafogo, né? São Paulo foi base de seleção. Isso não acontece mais. Você estava falando no bloco anterior dessa questão de tem que levar os melhores, não importa se está jogando aqui ou se está jogando lá, e aqui é a segunda divisão. Mas o problema, na minha opinião, não é só dinheiro. O problema, eu vou dar um exemplo agora para a gente entrar no assunto, o Santos. O Santos traz um técnico que, independentemente de como é a forma de atuar dele, não é a forma de atuação das categorias de base do Santos. O Santos tem um DNA que contamina as suas categorias de base, que ficam na mão praticamente de ex-jogadores, ofensivo. O Santos é um time ofensivo. É o DNA dele. E aí você traz um técnico no time principal, que é um técnico em que o a 0 é goleada. O choque entre as categorias de base, ou seja, como você forma seus jogadores, e o Santos é um time que basicamente vive disso. Não tem dinheiro para comprar um grande jogador, a não ser retornar aqueles que ele mesmo já vendeu. Você não acha que esse choque é que é um problema? E uma das explicações para o futebol brasileiro, essa falta de consciência de fazer com que a base seja contaminada pela forma de jogar o time principal, para que o caminho do jogador seja mais fácil? Mohamed, eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, o clube precisa definir o que ele quer para a sua base. Ele vai fazer jogador para vender ou ele vai fazer jogador para usar no time profissional? É preciso definir isso. No caso do Santos, isso que o Carille faz, o Carille não é o único. Os outros também já fizeram isso. O problema, e aí eu acho que é muito pontual,
é o campeonato que o Carille joga. É a Série B do Campeonato Brasileiro. É o que ele tem na mão. Será que se ele optasse por um time mais ofensivo, ele estivesse disparado na frente? Será que... É o se. Imagino eu que a conjectura atual obrigasse o Carille, e o perfil do Carille é esse. Eu não acho o Carille um técnico ruim. Não acho o melhor do futebol brasileiro. Mas, por atual momento, qual é a meta do Santos? Não é voltar? E voltar campeão ou voltar em quarto lugar é a mesma coisa. O importante é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quanto ao perfil, isso que você falou, a gente vê na Europa. O técnico do profissional contratado, ele sabe que o perfil daquele clube na base é esse. O esquema tático da base é feito pensando no time de cima. Ou ao contrário, há uma ligação entre os técnicos da base com o técnico do profissional. As comissões técnicas defendem o mesmo estilo de futebol. Isso é impossível no futebol brasileiro, em especial no Santos, e o Santos atravessando o momento em que está. E outro detalhe, o Santos revelou nos últimos 2, 3 anos tantos jogadores assim de qualidade para manter esse perfil. A gente precisa puxar pela memória, dar uma pesquisada, porque eu não vi o Santos fazer isso, revelar nos últimos 2, 3 anos. Pontualmente aqui, não estou voltando no Neymar e no Rodrigo, que tem um pouco mais para frente. Não. Mas o Santos revelou com esse perfil para fazer esse tipo de futebol. E é bom jogar a Série B nesse perfil hoje? Rogério, eu vou pedir sua licença, nós vamos continuar falando de futebol no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta terça-feira, 22 de outubro, e hoje recebendo, com muito prazer, o locutor esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rogério Assis. Rogério, a gente observa que ultimamente o Corinthians, por exemplo, tem dominado o futebol feminino. Tá certo? O Corinthians está numa situação difícil, no Brasileirão, zona de rebaixamento, acabou de ser eliminado agora da Copa do Brasil, e tem problemas financeiros e econômicos, como o Rogério e o Mohamed disseram muito bem nos blocos anteriores. Mas se destaca no futebol feminino. Ganha tudo no futebol feminino. Isso é fruto do trabalho desenvolvido pela diretoria, pelo clube, enfim, de investir no futebol feminino? Sim, certamente. É levar a sério algo que tem crescido nos últimos anos aqui no Brasil. E eu digo isso sempre, às vezes sou mal interpretado, mas eu vou continuar dizendo, enquanto o futebol feminino for obrigado, porque o clube é obrigado a ter uma equipe feminina, isso é ruim. O clube deveria ser estimulado a ter uma equipe feminina, porque ter uma equipe feminina dá resultados, atrai público, atrai dinheiro, atrai investimento de patrocínio, de televisões que querem mostrar. Nós temos poucos clubes, acho que não temos 10 no Brasil, certamente, com equipes femininas de ponta, como o Santos, como o Corinthians, como o Palmeiras, a Ferroviária de Araraquara. Nós não temos, o São Paulo, nós não temos, não conseguimos dizer 10 aqui, acho que não existem 10. A gente precisa chegar aqui ao ponto de termos equipes com força para promovermos campeonatos estaduais e até campeonato nacional em várias divisões que chamem a atenção do público, que leve mais gente ao estádio, que atraia a mídia. Sim. O Corinthians, ele faz exatamente o papel que eu gostaria de ver proporcionado por outras equipes de médio porte, equipes que não possuem o know-how de um Santos, de um Corinthians, de um Palmeiras, de um São Paulo, de um Flamengo, equipes que não têm esse nome todo para montar. E acho muito ruim que os clubes tenham a obrigação de fazer. Tudo que é obrigado, tudo que é imposto, enfiado goela abaixo, não é legal, né? Sim, mas aí, Rogério, eu até consigo entender, porque a CBF é muito raro ela acertar, mas a gente nota, por exemplo, no futebol de salão, é difícil você torcer para um time que tem o nome de comida para cachorro. Por mais que ele tenha Falcão jogando, praticamente seja a base da seleção, é difícil você torcer para um time de vôlei que tem nome de desodorante. Será que o Campeonato Brasileiro, a Liga Brasileira de Vôlei,
ou a de basquete, se fossem feitas como era antigamente, você tinha o time do Corinthians de basquete, o time, até clubes que não eram de futebol, mas como o Sírio-Libanês. Será que a Liga Brasileira de Vôlei sendo disputada numa final entre Cruzeiro e Flamengo, ou Atlético Mineiro e Corinthians, não faria com que as pessoas fossem mais aos jogos? E aí entra na questão do futebol feminino, que pelo menos nisso a CBF acertou. Ao obrigar, ela mantém a paixão do brasileiro pelos seus clubes, também no futebol feminino. Eu acho que o que falta exatamente é essa vitimização do futebol feminino. Por exemplo, tem algumas coisas que o futebol brasileiro abandonou aí que eu não sei porquê. A preliminar no jogo de futebol. Todo jogo nos Estados Unidos, tanto de futebol, do futebol deles, mas e contaminou o soccer também, como no caso do beisebol, tem show, tem festa no intervalo. A gente abandonou a preliminar que tinha. Eu lembro de criança em jogo do Santos e ter preliminar. Exato. O que revelava grandes jogadores. Talvez não seja a hora da gente ter alguém, e é lógico que é difícil com essa administração da CBF, mas o que está faltando, talvez, na questão do futebol feminino, porque o Santos, por exemplo, chegou a montar 2 ou 3 oportunidades, grandes times, trouxe até a Marta para jogar aqui, e depois abandonou. De uma hora para outra, o patrocínio evaporou. E acabou todo o projeto, todo o trabalho. Não falta alguém que faça uma revolução no futebol, mas que talvez aquela ideia da liga, ou seja, os clubes assumirem o papel de donos do seu destino, dono dos campeonatos, seja a solução? Ou você acha, porque eu já ouvi um programa na Bandeirantes, essa estava sendo a discussão de vocês, de que a liga, o Zaidan fala muito isso, a liga não vai adiantar nada se for com esse tipo de dirigente que o futebol brasileiro tem. Não, liga aqui a gente nunca vai ver, jamais, não vai existir. Essa cultura do dirigente brasileiro de tirar proveito do outro, isso não vai fazer nunca eles montarem uma liga. O ideal seria a CBF tomar conta da seleção brasileira e os clubes montam a sua liga e fazem os campeonatos. O que a gente está vendo agora é o seguinte, são várias ligas, não é uma liga só, né? E essa já é uma demonstração de que eles não vão se unir. Vou dar um exemplo aqui. O Atlético Mineiro passou a final da Copa do Brasil com o Flamengo e o dirigente do Atlético já vai para a imprensa dizer que espera que não haja favorecimento ao Flamengo. Como é que eles poderiam formar uma liga juntos? Espera um pouco. Para eles é até cômodo existir a CBF. A FIFA não reconheceria, por exemplo, o comando da arbitragem que não fosse de uma confederação. Então, o comando da arbitragem, fazemos a liga, armamos o campeonato, os times da liga, a data, onde joga, quem joga, a fórmula, mas a arbitragem oficial tem que ser da CBF. Por que eles querem? Porque eles têm que arrumar desculpa com alguma coisa. Domingo, por exemplo, era uma suposta camisa dada ao Daronco, que eu acho, todo clube de futebol dá para a equipe de arbitragem uma canequinha com o logo do clube, uma camisa. Não quer dizer que o cara vai se vender por uma camisa ou se vendeu por uma camisa. Gente, é uma questão de gentileza, de presente. Não tem nada a ver. Mas o dirigente aqui, ele é tão mesquinho que ele busca alguma coisa para tentar, para justificar. Olha, eu contratei mal, meu time é ruim, mas eu preciso arrumar uma muleta. Qual é a muleta? A muleta é o árbitro do próximo jogo. A gente cansou de ver, o Santos fez isso. Sai esse cara da arbitragem para a semana que vem, eles, mas esse cara aqui... O jogo nem aconteceu. Aí vem o árbitro, apita muito bem, não vem um dirigente na segunda-feira, olha, quero dizer que eu errei, parabéns ao fulano. Não, isso não vai acontecer. É a questão do jogar para a galera. Então liga aqui, Mohamed, esquece. Liga jamais vai acontecer no futebol brasileiro. É impossível a gente ter liga administrando campeonatos aqui. Ela vai administrar, como vai acontecer agora, transmissões de futebol. E só. Porque os dirigentes, eles vão se degladiar entre eles. Um quer tirar proveito do outro. Um quer que o outro se lasque. E esse aí quer jogar para o público dele, para o torcedor dele que, sei lá, de repente não acompanhar ou não querer acompanhar tão de perto, que esse tipo de desculpa não é o ideal. É o dirigente procurar o melhor. A liga seria o melhor. Mas eles não querem o melhor. Eu pedi para o Davidson colocar, a gente tem até um quadro de como ficou essa divisão de ligas. Das transmissões? Das transmissões. Você vê o campeonato rachado. Os grandes clubes brasileiros completamente rachados. Acho que uma tem 12 e a outra tem 9, né? É isso, né? 8. 8. Uma tem 12 e a outra tem 9. É verdade, não são 20. É isso que aconteceu. Então a gente vai ver a transmissão de futebol em determinado canal de um jeito,
né, de um clube e do outro não. Isso eles podem fazer. Eles conseguem, entre eles ali, administrar. Mas administrar campeonato? Não, esquece. A gente não vai ver jamais aqui uma liga, o que seria muito mais rentável, muito mais lógico, mas isso não vai acontecer. Vamos imaginar um mundo impossível. O Corinthians, e o exemplo corintiano, calma, é só um exemplo, porque tem que ser dito. O Corinthians, numa liga, como é que os outros clubes iam defender a gestão do Corinthians, do modo que ela é feita? Alguém ia abraçar o modo como o Corinthians administra o seu futebol com esses problemas todos? O Santos também tem muitas dívidas, né? Como é que, e é normal que um clube bem administrado, com uma gestão razoável, pelo menos equilibrada, observe e fique bravo com o que o Cuiabá se manifestou contra o Corinthians. Sim. Qual é o peso do Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, que é um clube novo? O Cuiabá, né, meio que constrangido, foi dizer isso a respeito do como é que eles gastam. E o Cuiabá está disputando o mesmo campeonato do Corinthians, que é aquele que não leva para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá tem mais que falar alguma coisa. Vão jogar agora, inclusive. Então, vão se enfrentar agora. Se houvesse uma liga e tivéssemos Cuiabá e Corinthians nessa mesma liga, teriam o mesmo peso? Jamais. Quer dizer, você não acredita numa reedição do que foi a Copa União? Aquela do Clube dos 13, quando houve aquele rompimento? Mas aquela já foi uma demonstração, a principal delas, de que não havia entre eles uma união. O nome era só União figurativo, era fantasia, nome fantasia, Copa União. Aquela foi a principal demonstração, e foi nos anos 80, hein? Né? Eu tinha cabelo naquele tempo ainda, né, Chico? Nós dois. Então, faz tempo. Hoje, então, com a economia bem diferente, com tudo modificado, é humanamente impossível imaginar para a cultura do Brasil a gente ver uma liga administrando o campeonato aqui. Falando em liga, Rogério, como é que você vê o campeonato regional? Vamos tomar o exemplo do Campeonato Paulista, né? Daqui a pouco vamos ter o início do Campeonato Paulista, no ano que vem, essa coisa toda. Discute-se muito a possibilidade da extinção, porque é tanto campeonato, é Copa do Brasil, é Libertadores, é Sul-Americana, é Campeonato Paulista, é Campeonato Brasileiro, etc. E tal. É futebol o dia inteiro, a semana inteira, agora é de segunda a segunda, é impressionante. Você acha que os campeonatos regionais ainda se justificam? Como é que você vai acabar com o Campeonato Paulista, por exemplo? Eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Ah, mas aí eu poderia muito bem acabar com o campeonato de Tocantins. Tá, mas por que você vai acabar com o campeonato de Tocantins? Falta criatividade para quem organiza os campeonatos na hora de montar, né, as disputas e colocar algo que chame a atenção para eles. Tem algo aqui na Federação Paulista que eu acho muito legal, e até pontual, porque o meu time foi vice-campeão agora da Copa Paulista. A Copa Paulista dá vaga ou para a Série D do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. Por causa da Briosa aqui em Santos. Isso, a Briosa... A Copa do Brasil. A Briosa, o São José ficou com a Série D, né? Isso, exatamente. O que acontece é que o clube joga o primeiro semestre, e a minha Votuporanguense, no caso, que foi vice-campeã da Copa Paulista, ela foi campeã da A3, que é a terceira divisão. Sim. Ela ia passar o segundo semestre inteirinho hibernando, feito urso. Apareceu a Copa Paulista, que ela já havia ganho em 2016, ela entrou de novo. Então o que falta, mas é complicado você tentar comparar o Campeonato Paulista com o Campeonato do Rio Grande do Norte, até pela questão do número de equipes. Falta, eu acho que vontade aos dirigentes estaduais de fazer alguma coisa para fortalecer esses campeonatos e dar a eles atrativos para que as equipes joguem esse campeonato, também pensando no segundo semestre. Sem dúvida nenhuma. Rogério, vou pedir sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida aí para o último bloco do Opinião Litoral de hoje. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco do programa desta terça-feira, 22 de outubro, que recebe o locutor esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rogério Assis, que hoje à noite estará transmitindo Santos e Ceará. Portanto, torcida santista na Bandeirantes, acompanhando a transmissão de Rogério Assis. Muito obrigado, minha gente. Que 7 da noite, bola rolando. Vai dar sorte para o Santos. Não, não, essa de sorte, não. Eu ouço muito. Você não. Gente, eu não bato pênalti, eu não defendo pênalti, eu não cruzo, eu só narro.
Quem tem que fazer isso são os jogadores. Porque tem torcedor que faz isso. O cara chega nem, pô, mas você é pé frio. Quando você narra, meu time perde. Eu falei, cara, mas vem cá, mas quantos gols eu perdi? Não, então, mas eu sou só um narrador. Eu não consigo marcar gol nem defender. Se coincidir de eu transmitir e ganhar, tá tudo bem. Perder também tá tudo bem. Mas tomara. Estamos torcendo muito pelo Santos. Mas vai dar certo. Falando só um palpite rapidinho. Atlético Mineiro e Flamengo, Copa do Brasil. Flamengo, para mim, é favorito. Tem um melhor elenco. Melhor elenco, não é nem time, melhor elenco. Melhor preparado. Vejo mais qualidade no Flamengo do que no Atlético. E o Botafogo? Vai longe na Libertadores? Você acha que... O Botafogo desse ano, até se lançou essa brincadeira, o Botafogo do Campeonato Brasileiro vai ser igual ao do ano passado. O elenco do Botafogo desse ano é melhor do que o do ano passado. Não digo o time, digo o elenco. O Botafogo tem chance, sim, de chegar à finalista da Copa Libertadores. Está atravessando. Teve um empate outro dia, né, com o Criciúma no Rio de Janeiro, que foi uma catástrofe para quem está querendo ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas esse é o problema de você jogar 2 campeonatos gigantescos, como o Brasileiro e a Libertadores, simultaneamente. Ele jogou o jogo do Brasileiro pensando no jogo dessa quarta-feira contra o Peñarol, né, pela Libertadores. Acabam valorizando mais a Libertadores do que o brasileiro, né? O time do Brasil é interessante. No caso do Botafogo, Chico e Mohamed, seria interessante ganhar os dois. É claro que para todo mundo é, mas há quanto tempo o Botafogo não é campeão brasileiro, né? É verdade, realmente. A gente falou no primeiro bloco, Rogério, e agora a gente está nesse... Eu queria retornar a isso, que é a questão das bets. Quando eu falei que você profetizou o que iria acontecer. Só que a gente viu que elas tomaram um outro rumo, né? O escândalo que aconteceu, que estava acontecendo quando você esteve aqui pela última vez, era aquele das apostas, de jogadores envolvidos naquele negócio de apostar quantos cartões amarelos o cara vai tomar. Só que a coisa degringolou. Essas bets se tornaram cassinos digitais. E eu já disse aqui no programa que é um absurdo que o Brasil esteja se preocupando em regulamentar uma coisa que é proibida por lei no Brasil, que é o jogo de azar. Não importa se eu só não posso ir num cassino ou não posso jogar no bicho. Eu também não posso, no meu celular, ficar jogando uma máquina de roleta digital. Ou seja, não adianta você ir num lugar fechado, um lugar físico, ou no telefone, ou no computador. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Claro. E no caso dos cassinos, do jogo do bicho, aí você vai estar gerando emprego, você permite auditoria, você permite fiscalização, coisa que não acontece aqui. É melhor fazer a liberação dos espaços físicos para isso. Porque a internet é uma terra... de ninguém. Sem lei. Agora, o que espanta é que não existe um campeonato, um time de futebol brasileiro, que não tenha um patrocinador, pelo menos na manga da camisa, que não seja uma bet. E eu não sei como é que pode ter tantas bets. Aí o governo pega, reduz elas a praticamente 1/3, com aquelas que quiseram se legalizar. Como é que vai ficar o resto? Já está tendo alguma movimentação dos clubes, porque serem patrocinados por uma bet legal é complicado. Como é que vocês estão sentindo isso na imprensa em relação ao movimento do que vai acontecer com esses times que ainda mantêm patrocínio de bets que não se regularizaram no Ministério da Fazenda? Eles vão, sem dúvida alguma, já eles vão ter que tirar esse patrocínio. Vai acontecer alguma coisa. Parece que o circo está se fechando cada vez mais. Parece que a coisa está se afunilando a ponto de realmente manter. E olha, gente, patrocínio de bet não é algo que acontece só no Brasil, tem no mundo inteiro. Só que para cada país há uma regulamentação, há um modus operandi para que você possa deixá-la, essa bet, trabalhar ou, enfim, aparecer no seu país. A coisa aqui estava um pouco folgada no começo, estava abandonada. Era uma terra sem lei. Sim. Se estabeleceu uma regra. Eu imagino que esse afunilamento, Mohamed, ele continue acontecendo. E que ele vá, na verdade, já nos permitir ver aqui apenas, realmente, aquelas que se enquadrem num perfil legal, que é o mínimo que a gente tem que querer, honesto e sincero. Você falou em relação a patrocínio de camisa. Eu estava reparando outro dia numa transmissão de televisão, tem várias bets nas placas no estádio todo. Sim, Uma concorrendo à outra. Tem uma atrás do gol, mas tem uma na beirada perto do escanteio, tem uma no meio do campo, na linha de fundo do outro lado, enfim. Elas estão se estabelecendo, mas vão realmente ficar por aqui
Só as que se enquadrarem nesse esquema, que não é um esquema, esquema é uma palavra forte para isso, que é, na verdade, nessas normas que o governo vai colocar. E é preciso que a gente acompanhe atentamente isso, e é preciso que o público que consuma esse produto preste muita atenção, para não cair em pegadinha, para não perder o seu dinheiro. Porque, concordo com você, se não se legaliza cassino, como é que se legaliza a aposta pela internet? Então, vamos colocar regra para que a gente possa ver isso legalizado. E o futebol, que é um produto que atrai milhões de pessoas, enfim, a visualização que uma bet tem, que um patrocinador tem num grande clube, o futebol estava na cara que ele ia chamar a atenção para isso. Lá atrás, como você falou, há um ano atrás, a gente chamou a atenção para esse lado do jogador estar se vendendo. Para a bet, olha, quantos escanteios vai ter? O cara vai botar a bola para escanteio ou toma um cartão para ganhar dinheiro fora isso. Né? Agora já é diferente. Essa legalização, ela está se afunilando. A tendência é essa. Está diante da possibilidade de ter uma crise financeira em dezembro, quando o prazo acaba, e aí você vai ter muito clube que nos clubes não vai poder mais colocar o patrocínio na camisa ou na sua própria arena? Mas ele vai ter que voltar ao patrocínio convencional. Ele vai ter que buscar o patrocínio, sei lá, de uma loja, de uma fornecedora de carros, de uma marca de... Ele vai ter que buscar, Mohamed, ele vai ter que... Porque é o que acontecia até alguns anos atrás. Porque não faz muito tempo que essas bets chegaram aqui e entraram nos clubes de futebol. O clube vai ter que buscar um jeito, vai ter que fazer um trabalho. Mas existem clubes que não têm patrocínio de bet, né? São pouquíssimos. São poucos, mas eles sobrevivem. Esses outros clubes que vivem apenas das bets, eles vão ter que procurar uma saída. Como era no passado, né? Como era no passado. Não faz muito tempo isso. O movimento das SAFs sofreu uma diminuição, porque a gente não está vendo mais o anúncio de novas SAFs, nem de novas negociações. Você acha que no Brasil meio que esvaziou? Eu acrescentaria, seria a saída, por exemplo, para o Santos Futebol Clube? Chico e Mohamed, eu acho que aí a gente tem que analisar cada caso diferente, né? Aquele famoso de cada caso é um caso. O problema é que muitos clubes, eu já ouvi alguns casos de que clubes que não querem SAF, porque quem está administrando não está só administrando, é dono. Então ele não quer alguém lá. Espera um pouquinho. Se eu posso tomar conta e ter, né, tudo de maravilhoso que se tem à volta, por que eu vou deixar outro tomar conta? Agora, existem casos, o Botafogo é um deles, de que uma SAF, em trabalhando da forma correta, ela só vai acrescentar, ela só vai ajudar o clube. Mas muito dirigente brasileiro não quer. Vou voltar àquela questão da liga. Do mesmo jeito que muitos não querem uma liga, que é para organizar, muitos não querem. Tem gente que prefere o quanto pior, melhor, para que ele continue sobrevivendo. E a gente tem muitos casos aí de clubes que é melhor a SAF se manter distante. É melhor que eles tomem conta sozinhos, né? Corinthians é um deles. Pois é, imagino. Agora, o Botafogo realmente é um caso de sucesso, me parece. Sim. O Botafogo, inclusive, está disputando o Campeonato Atlético Brasileiro. Mineiro também. Atlético Mineiro, né? Ou seja, o Bahia, acho que me parece Mas também. eu não acho que o Bahia é um caso bem sucedido, porque o Bahia tem um papel específico, né? Que é servir de formador para o grupo, para o Manchester. Do Manchester. O Fluminense. E o Santos, quer dizer, nessa altura, o Neymar, chegou a cogitar que o Neymar voltaria. Já houve uma negociação meio esquisita que não é transparente em relação às categorias de base. De que o pai do Neymar estaria atrás, teria feito uma parceria empresarial com o Santos para coordenar ter o controle das categorias de base. E aí não se divulga exatamente o que é isso, o Marcelo nunca deu satisfação sobre isso, e fica aquela coisa, quer dizer, então que agora o Santos revela jogador e não ganha mais nada com isso. Mas isso é oficioso. É oficioso. Tá, é o que circula aí. Dizem que ele é o gestor das bases, da base do Santos. Da base do Santos. O Neymar também diz que logo o Neymar acabando a carreira como futebolista, ele iria comprar o Santos, né? É o que se fala aqui na cidade. Não sei se eu queria aproveitar antes da gente... Mas a torcida para que faça isso. Antes da gente terminar, e eu sei, a gente faz parte de o Chico é professor universitário de jornalismo, e a gente está vendo hoje a não renovação dos quadros, não só nos jornais, mas nas rádios e nas TVs. Muita gente nova
mas que não chega nem perto do brilho de ser uma revelação, e há quanto tempo a gente não vê um talento novo, seja na locução, na apresentação, na substituição. A gente está vivendo uma crise de renovação de mão de obra, principalmente no jornalismo. Mohamed, é uma pergunta complexa e era tema para simpósio. Acho que a gente precisaria de muito tempo aqui. O detalhe é que o público consumidor mudou. O público consumidor mudou o perfil dele. Quem consome televisão, quem consome rádio, hoje nem tanto o jornal ainda, mas mesmo que não impresso, o jornal via internet. E esse público consumidor, entendo o perfil dele alterado, automaticamente quem vende para ele também acaba investindo ou mais ou menos. Eu costumo dizer o seguinte, existem talentos em todas as áreas, mas é preciso eu não consigo comparar, e a gente ouve muito isso no futebol, mas o Santos de Pelé, o Palmeiras de Ademir da Guia, são outras épocas. Aí você tem que pesar um monte de fatores. Para mim, o principal de hoje, eu vou colocar na minha área, a renovação, ela existiu muito em quantidade, em qualidade, mas é opinião pessoal. Eu até não gosto de manifestar que gosto de A ou de B, porque é pessoal, é minha. O que eu posso admirar... Fazemos parte desse público, nós sentimos isso que o Mohamed... Não, sim, eu também, claro que eu sinto, sinto. Eu trabalho com muita gente jovem, de talento, e trabalho com muita gente jovem que eu vejo que não vai continuar, que não tem o talento para isso. Mas a grande questão é exatamente essa. Qual é a formação que eles estão tendo? Essa é a minha preocupação, né? Eu não sou mártir de nada, não sou professor de nada, mas todos nós temos que ter uma opinião formada a respeito do assunto. Eu tenho a minha, mas não posso falar ainda. Olha, Rogério, você sabe que nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Opinião. Muito obrigado. Chico, foi um prazer, uma honra. É que o Mohamed não me convida. Eu preciso, Mohamed, você não vai me convidar. Tá certo. Então, desculpa dizer, eu tenho que contar isso aqui. Ele não me convida, ele desaparece. Uma honra estar aqui com vocês. E só chamando eu volto. É sempre uma honra, Mohamed, Chico. Obrigado, um abraço para todo mundo. Mais uma vez pela participação, pela presença. E agradecer especialmente a você, telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.